Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Domingo Braille é professor emérito da Unicamp e da FAMERP. E esse programa, como vocês sabem, chama Saúde e Companhia, porque nós sempre temos aqui na bancada uma pessoa, um médico que vem falar de saúde, para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Carlos Habib Curi. O professor Curi é o fundador do Serviço de Urologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, tem uma longa história com formação de residentes, formações de aluno e inovação. A urologia é inovadora na nossa instituição. E o professor Curi, ele é libanês, ele tem uma história muito interessante, que eu vou pedir para ele contar. Curi, como é que você nasceu no Líbano? Conta essa história aí. Eu nasci por acaso, essa que é a verdade, porque de coração eu sou brasileiro. Acontece que na década de 40, meu pai se casou com uma filha de libanês, meu pai é libanês legítimo, e tiveram duas filhas. E aí as saudades da terra, né? Eles pensaram bem, tinham uma condição econômica na época, e resolveram então ficar no Líbano por um ano. Tiram as férias de um ano no Líbano. Acontece que quando eles chegaram lá, aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial. E ao invés de eles ficarem um ano, tiveram que ficar 9 anos no Líbano. E nesse interim nasceu a minha irmã, esposa do Dr. João Roberto Antônio. Cidinha. E eu nasci também no norte do Líbano, numa cidadezinha chamada Miziara. Quando minha família vinha retornando para o Brasil, em alto mar nasceu um irmão meu. Então, como ele estava em águas francesas, ele foi registrado como francês. Curi, você tem memória desse período? Você ficou quantos anos do teu nascimento até você retornar ao Brasil? Eu não tenho memória nenhuma, porque eu vim com 2 anos e meio, não me lembro de nada. Nada, não tem nenhuma gravação. Eu mandei recentemente minha família para lá, foram conhecer o lugar que eu nasci, a cidadezinha muito pequena, é uma cidadezinha que não tem nem 5 mil habitantes, né? Muito querida pelos libaneses. Essa família Miziara é parente de vocês? É libanesa também, que tem aqui em Rio Preto? Não, é que naquela época havia muita dificuldade na imigração. Então, quando a pessoa falava, olha, eu sou de Miziara e tal, eles puseram lá sobrenome. Fulano de tal, mudava o nome da pessoa e deu, fulano Miziara, né? Então, dava o sobrenome da cidade, na verdade, não era o sobrenome, né? Então, significa que ele era de Miziara, né? Você tem voltado lá ao Líbano? Nunca voltei. Mandei minha família, mas nunca voltei. Eu tenho esperança de um dia ainda fazer uma visita lá, ficar um período lá, conhecer a minha origem, né? Que eu tenho parentes lá ainda. Né? Engraçado é que o Líbano, ele produz vinhos, né? Tem o Vale do Becar, tem vinhos interessantes. Há uns 10, 15 anos atrás eu comecei a conhecer um pouco de vinho libanês. É uma cidade que eu sempre quis ir também, eu não a conheço, é um país muito interessante. Ô Curi, você chegando ao Brasil, vocês vieram direto, tua família veio direto para Rio Preto? Minha família já estava instalada em Rio Preto. Os meus avós, primeiro eles vieram para a cidade de Palestina, uma região de Palestina. Eram um meu avô e 2 irmãos. Depois eles migraram para São José do Rio Preto. E aí entraram no ramo de secos e molhados, etc. Aí partiram para o algodão, certo? O beneficiamento de algodão, compra e venda de algodão em pluma. E aí é que eles se desenvolveram nesse campo. Tá. E como é que surgiu a medicina em tua vida? Porque
Você tinha um caminho dentro do comércio já estabelecido, né? Dentro da minha família, eu já vou representar a terceira geração. Então, a primeira geração veio para desbravar. Meus avós não falavam uma palavra sequer em português, não tinham dinheiro também. A segunda geração, que era dos meus pais, já tiveram uma estabilidade financeira. E a terceira geração aí, eles queriam então que seus filhos se formassem. Então, nesse diapasão, eu então fiz a primeira opção minha como criança e tal. Meus pais queriam que eu estudasse, né? Fiz a opção para medicina. Eu sou o primeiro médico da família Cury que veio para o Brasil. Tua família está há quantos anos em São José do Rio Preto? 100 anos. 100 anos? 100 anos da família Já fechou Cury 100 anos? No Brasil, já. Coisa Já interessante. Tem fotos tradicionais aqui. Então, minha família, eu posso dizer que é uma das famílias pioneiras aqui no comércio em São José do Rio Preto. Qual era o comércio específico do teu pai? O perfil hoje era algodão. Algodão. Todos os irmãos trabalharam com algodão. E essa leitura que o pai começou aí, a mãe estimulá-los a estudar, deixar o comércio e ter uma profissão tradicional. Quando você lembra quando foi exatamente quantos anos você tinha que você disse, já que minha mãe e meu pai estão querendo que eu vou estudar, eu vou ser médico? A partir de 1950, quando tem uma fala interessante, é que na década de 50 eu fui acometido de uma glomerulopatia, né? Fiquei inchado, edemas, sangue na urina e tal. E aqui não tinha médico, na época, não tinha nefrologista nem urologista. E aí falaram, então, para vai em Campinas conhecer o Dr. Rocha Brito. Dr. Rocha Brito é muito bom. Aí meu pai levou lá, eu tinha 8 anos, e ele, para me agradar e tal, conversar comigo antes, para ter uma intimidade maior, ele falou, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, eu vou ser médico. Ele falou, então você vai formar, você vai ser urologista e vai trabalhar comigo. Interessante. E aquilo ficou, né? Aquilo ficou. A inspiração de ser urologista partiu daí, né? Ô, Cury, eu quero saber conte um pouco onde você formou, mas isso você vai contar no próximo bloco, nós vamos para um pequeno intervalo. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. O bem sempre faz bem. Faça parte do consórcio solidário Javep em prol da APAI de Rio Preto e garanta vantagens exclusivas. Taxa de administração reduzida e parcelas a partir de R$ 503. Você troca de carro com mensais a partir de R$ 503. E ao fechamento do grupo, a APAI de Rio Preto receberá um Onix 0 km. Só quem é líder de vendas de consórcio Chevrolet no Brasil faz o bem para você e para as instituições da nossa região. Javep Chevrolet, há 50 anos andando na frente. Acesse javep.com.br e faça parte desse grupo solidário. Consórcio é Javep Chevrolet. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Cury, que está aqui para falar do Novembro Azul. Nós acabamos sabendo um pouco da história dele, mas antes de nós falarmos do Novembro Azul, eu queria saber, você, como a maioria das pessoas que nasciam em Rio Preto, fazia faculdade no Rio de Janeiro, Sim. Isso era um caminho natural? Sem dúvida. Rio Preto,
sempre teve vocação para a medicina. Não só os árabes, de uma forma geral, mas as famílias queriam ter um filho médico, porque Rio Preto recebeu muitos emigrantes, sejam eles árabes, japoneses, italianos, espanhóis, todo mundo queria ter um filho médico. E Rio Preto, na época, não tinha faculdade de medicina, então o caminho natural, em primeiro lugar, era o Rio de Janeiro. Um ia levando o outro. E nessa sequência, eu também acompanhei essa onda, né? Essa onda e fui para o Rio de Janeiro para fazer medicina. Qual era o caminho, o trajeto mais comum Rio Preto, Rio de Janeiro? A gente pegava o trem de passageiros, né? Esse mesmo de carga de hoje, você pegava o trem, chegava até São Paulo você pegava a aviação Cometa e ia para o Rio de Janeiro. Tá. Era Antes da gente abordar o tema que você está aqui, quer dizer, você teve uma influência da especialidade antes mesmo de entrar na medicina, mas não houve uma tentativa, pelo menos mental, de mudar de especialidade na tua formação? Não, nunca. Porque você formou... Não, eu peguei aquele convite do Rocha Brito, como se fosse uma obrigação. Uma obrigação, uma determinação. Uma determinação. E aí eu segui em frente e não me arrependi até hoje. Claro, de ter tomado essa decisão. E você formou no Rio de Janeiro, depois você seguiu... Eu fiz Jack Memorial Hospital, fez a residência. Residência médica na Santa Casa do Rio de Janeiro, durante 3 anos. E do Rio de Janeiro fui para Miami, no serviço do professor Vitor Politano, que na época era um expoente da urologia, e ele era convidado para todos os congressos, porque naquela época uma patologia chamada refluxo vésico-ureteral estava em evidência. E ele é criador de uma técnica cirúrgica e ele aceitou nos receber. Foi eu e um residente da época, doutor Marcelo Martins, de Belo Horizonte, e nós fomos lá. Quando acabou esse fellow seu, você voltou direto para Rio Preto? Voltei direto para Rio Preto, vim trabalhar com o decano na época de urologia, chamava Dr. Bolivar Vidal. Onde eu dei os primeiros passos, uma pessoa maravilhosa, abriu o consultório para mim. Então foi fantástico essa sociedade que eu tive com ele. E onde é que você começou a tua vida profissional? Comecei a trabalhar na maternidade. Na maternidade. Na maternidade. Também tive uma experiência de 4 anos na Santa Casa aqui de Rio Preto. E aí, professor Liberato Caboclo me convidou para dirigir a disciplina de urologia na época. Na época não tinha nem hospital, o hospital era embrionário, né? Então, era uma obrigação da cirurgia geral ter as disciplinas de urologia, de otorrino, ortopedia. Então, eu fui pioneiro lá nesse campo da urologia. Ô, Cury, você é pioneiro da urologia, você já formou aproximadamente 100 residentes. O que é que eu estou querendo dizer? Que 100 pessoas do Brasil todo vieram para aqui e saíram daqui com seu título de especialista. Isso é uma história muito importante, saber que você foi para o Rio de Janeiro estudar e hoje o Brasil todo vem para aqui estudar e se especializar. Você lembra do seu primeiro residente, onde é que está? Sei, Dr. José Carlos Mesquita, está aqui em Rio Preto. Outro grande professor da nossa instituição. Que coisa interessante, muito bom. Ô, Cury, resumidamente, o que é... Eu vejo que a urologia faz tudo, não é? Nós temos litotripsia, cirurgia endoscópica, tem mudança de sexo, tem transplante. Você hoje é um homem realizado quando você olha para nossa instituição e teu serviço? Ou o que é que está faltando ainda para você dizer? O que eu falo para os alunos é que a urologia é uma especialidade diferente. Ela tem 11 subespecialidades.
E nós desenvolvemos aqui na Faculdade de Medicina essas subespecialidades, né? Então, nós temos pessoas gabaritadas em cada uma dessas subespecialidades. Então, eu posso dizer o seguinte, a urologia é uma especialidade completa. Por quê? Ela mexe com crianças, ela mexe com jovens, mexe com adultos e mexe com idosos. Ela mexe com mulheres e mexe com homens. Então, ela tem as cirurgias de urgência, emergência e eletiva. Então, ela engloba praticamente todas as fases da vida, tem umas patologias que incidem naquela faixa etária. Agora, você estava falando de Politano, falando da história. E o refluxo desapareceu e diminuiu? Olha, ou é doença? Tem doenças que vão passando. Exatamente. Desapareceu? Olha, eu ponho o refluxo vésico-ureteral como aquelas pessoas que tinham a tireoide por falta de iodo e que hoje praticamente desapareceram, né? Isso. Porque hoje é obrigado pôr o iodo no sal, então ninguém tem mais aqueles papos que a pessoa falava. E também aquelas gastrectomias subtotal, né? Isso. Depois que descobriram o H. pylori, acabou as gastrectomias, né? Então o refluxo seguiu mais ou menos o mesmo caminho. Porque hoje nós temos o refluxo grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. Grau 1, 2 e 3 não tem mais indicação de cirurgia. E os que têm indicação de cirurgia, você usa uma substância ali na região da implantação do ureter na bexiga, o Deflux, que é um gel à base de ácido hialurônico, você corrige o refluxo. Então, em pouquíssimos casos, você indica uma cirurgia para refluxo. Então, caiu em desuso. Essa que é a grande só para quem não é médico, nós acabamos falando muito técnico aqui, corrige-me se eu estiver errado, Cury. A urina, ao invés de sair, a urina voltava para um canal. E isso dava problema. E isso é que é refluxo vésico-ureteral. Cury, agora eu queria que você explicasse o que é o Novembro Azul e qual a importância dessa campanha. Mas nós vamos discutir no próximo intervalo, por favor, não mude o canal. Pena, alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, amigas e amigos, estão voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Carlos Cury, professor da nossa faculdade, chefe do serviço de urologia, e hoje existe esse mês, o mês azul, que representa esse Novembro Azul. O Novembro Azul é uma iniciativa importante que seguiu uma sequência do Outubro Rosa, né? A mídia investiu muito nisso, foi importante, e a Sociedade Brasileira de Urologia absorveu, segurou, e agora faz parte de uma programação brasileira, o Novembro Azul. Então, várias instituições ligadas à urologia e não também abraçaram essa causa, né? É muito importante porque vinculado ao Outubro Rosa, então a mulher estimula o marido em sequência, muito que ela faz a avaliação da sua mama, né? E em seguida ela fala, bom, agora é sua vez, né? Então nós devemos muito, então, ao Outubro Rosa, a iniciativa do Novembro Azul. E aí, a maioria dos homens acaba indo para o médico só quando a mulher leva, né? Então, essa associação é fundamental. Foi perfeita, foi um casamento perfeito. Outubro Rosa com Novembro Azul. Agora, Cury, explica aí o que é próstata. O que é próstata? Bom, próstata, é importante nós dizer sobre a próstata, porque a próstata é uma glândula que fabrica o
plasma seminal. O plasma seminal é composto de um material líquido, espesso, que tem muita vitamina, muita enzima, responsável pela alimentação do espermatozoide fora do corpo humano. Então, a próstata representa 30% do plasma seminal. E por que precisa da próstata? Porque esse material é fundamental quando o homem ejacula e o esperma vai para o fundo de saco vaginal, ele muitas vezes tem que esperar 24 horas para fecundar o óvulo. Nesse período ele precisa se alimentar. Então ele se alimenta com o produto produzido pela próstata e pela vesícula seminal. Então isso quer dizer o seguinte: o indivíduo que não tem próstata, ele perde a fertilidade dele. Ele é infértil. Porém, quando o indivíduo já tem a sua prole constituída, já tem seus filhos, você pode retirar a próstata, que não há nenhuma consequência para ele. Assim como o útero. O útero é fundamental para a gestação, mas depois que a mulher tem a sua prole, ele é desprezível, ele pode ser descartado do corpo humano. Ô Cury, quais são... o homem, ele precisa, depois... Qual a idade que ele deve ir ao urologista com frequência? É 40 anos? É 50? Não, hoje mudou um pouco, a sociedade brasileira mudou um pouco esse conceito. O homem que não tem na família nenhum elemento, o homem branco que não tem nenhum elemento, nem um irmão, nem um pai, nem um tio com câncer de próstata, os exames ele deve começar aos 50 anos de idade. Porém, se ele tiver um irmão, um pai ou um tio, ou um avô, ele deve começar aos 45. As pessoas de raça negra, que a incidência é maior do que da raça branca, tem que começar aos 45. Porém, se tiver um irmão, um pai, um tio, um avô, deve começar o exame aos 40 anos de idade. Agora, a pessoa que não tem 40 e poucos... Mas ele começa a ter um sintoma. Quais seriam esses sintomas? O que é que o doente sente dizer, opa, já estou passando a hora de procurar um urologista? Nós temos que discriminar muito bem o que é sintoma do câncer de próstata e o que é sinal e sintoma do indivíduo que tem problema de próstata, mas não é câncer. Então, o câncer de próstata, numa fase inicial, não dá sintoma nenhum. Esse que é o objetivo do preventivo. Porque não é o indivíduo que tem sintoma que tem que procurar. É aquele indivíduo de 45, 50 anos que não tem sintoma nenhum. Porque o câncer da próstata, ele aparece na periferia. Vamos dizer que isso aqui seja a próstata. Aqui é o canal. O câncer, ele começa na periferia. Então, é uma sementinha que começa. Para atingir 1 centímetro, vai demorar 10 anos, porque o câncer de próstata é meio lento. Para crescer. Então, o objetivo do Novembro Azul é pegar o paciente assintomático. Você vai pegar ele numa fase precoce e você vai oferecer para ele uma cura de mais de 90%. Seria grau 1, grau 1. É uma doença que está confinada ao órgão. Porque quando o câncer de próstata apresentar o primeiro sintoma, ele já não... Doença está... Você não vai falar mais em preventivo. Aí, geralmente, é um tratamento mais paliativo do que curativo. Ô Cury, e qual o exame básico que tem? O toque continua fazendo parte, é um exame fundamental. O PSA, é errado ficar só medindo o PSA sem fazer exame? É errado. Por quê? Porque só o PSA é um bom exame, excelente. Tem margem de erro de 30%. O toque sozinho é muito bom, porque você vê consistência da glândula, você vê que não tem nodulação. É muito bom. Margem de erro de 30%. Então, se você juntar os dois, você tem uma margem de acerto de mais de 90%. Então, você precisa dos dois, né? Porque nada é 100% na medicina. Claro. Agora, isso aí, o primeiro passo, você vai ao urologista, faz um toque, o urologista suspeita, você faz
um PSA. Aí, qual a imagem que entra e onde é que entra a imagem? PSA alterado. Vai para a biópsia. Vai direto para a biópsia. Vai direto para a biópsia. Toque alterado, vai direto para a biópsia. Por exemplo, mesmo que você tocou o PSA, mesmo que o PSA esteja normal, ele tem que ir para a biópsia. Aí tira 12 fragmentos e faz uma avaliação. Se der positivo, ele já é candidato para cirurgia. É engraçado que vocês têm um órgão pequeno e vocês biopsiam muito, né? Fazem 12 fragmentos. Isso. E independente da localização que você perceba no toque, você biopsia a glândula toda. Porque você tem que pegar várias áreas, né? Surpreender a próstata em várias áreas, na base, na parte central e no ápice da próstata. Agora, Cury, uma coisa interessante deve acontecer com vocês também, às vezes no tumor de fígado, nós vamos à biópsia, que hoje é exceção no tumor de fígado, mas mesmo assim você pode ter uma biópsia negativa e o tumor está lá. Acho que é por isso que vocês fazem tanta biópsia, Isso. né? Ocorre... Já chegou a acontecer, em outras ocasiões, de sugerir fazer 24 biópsias. E os grupos chegaram a fazer 36 biópsias. Quer dizer, a próstata virou praticamente um tabuleiro de pirulito, né? Ô, Cury, nós estamos chegando ao final do programa. Qual é a mensagem que você deixa aí para os nossos telespectadores em relação ao Novembro Azul? Esse casamento foi fundamental, o rosa e o azul. Tá. Qual é a mensagem que você deixa? A mensagem que eu digo é o seguinte: esse ano nós vamos ter, porque está terminando, 70 mil novos casos de câncer de próstata. 70 mil? O câncer de próstata, para você ter uma ideia, a incidência dele é maior que o câncer de mama. Você vê como ele é importante. Tem mais casos de câncer de próstata do que câncer de mama. E esses 70 mil são novos casos que se associam aos outros 70 mil do ano passado. Então é uma doença muito frequente e pessoas com 60 anos de idade, cada 6 homens, um terá o câncer de próstata. E se vivermos até os 100 anos, todos nós teremos câncer de próstata. Então, quanto mais cedo a pessoa se prevenir, e o candidato para fazer o exame preventivo é aquele indivíduo que não está sentindo nada, que urina bem, está satisfeito e tal. Esse é o tempo de cura. Esse é o candidato ideal para você fazer o exame preventivo. E basicamente o tratamento nessa fase é a cirurgia. É a cirurgia. Você tem uma opção, alguma opção, porque quando o indivíduo não tem condições cirúrgicas, você pode fazer uma opção de radioterapia ou braquiterapia para esse paciente. Bem, ficou essa mensagem extremamente importante, né, do Novembro Azul. Não precisa ter sintoma. Quando você tem sintoma, provavelmente é uma doença benigna, mas tem que procurar o urologista. Mas, acima de tudo, como qualquer tumor, o melhor é fazer o diagnóstico precoce, que a possibilidade de cura é quase 100%. Paz e saúde a todos, bom final de semana.